Se vocês analisarem Atos, observem bem que os apóstolos disseram, está lá em Atos 6,3, nós nos dedicaremos no quê? Para fazer a obra de Deus? Na oração e na palavra. Raimundo de Oliveira escreveu um livrinho há muito tempo, ele dizia, se não tiver oração e palavra, é só almoxarifado. Se não tiver oração e palavra, é só um doutor universitário na igreja. E quando entrar um endemoniado, quem é que vai expulsar? E quando vier, nós ouvimos aqui a irmã falar de milagre agora há pouco. E quando vier uma pessoa carente de Deus, quem é que vai falar? Só se estiver cheio de lá. Quando você pega 1 Reis capítulo 3, a Bíblia diz que Salomão era um Iélede. Iélede é um menino. Só que Salomão não era menino, ele já era até casado. Veja a pequenez de Salomão. Quando ele vai orar, capítulo 3, ele tem um sonho, e ele está em Gibeã, ele vai orar. Então Deus dá para ele, pede-me o que tu queres. Os senhores sabem da história, pede-me o que vocês quiserem. Ele disse, tudo bem. Ele disse, Senhor, está lá no verso 9, 3:9 de 1 Reis. Ele disse, Senhor, eu só te peço uma coisa, me dá um coração entendido, para que eu saiba julgar o teu povo. E me dá discernimento, para que eu saiba julgar entre o bem e o mal. Olha por que Deus gostou de Salomão nesse negócio. É porque ele diz assim, porque quem pode cuidar desse povo que é teu? Vocês entenderam? Quem pode cuidar desse tão grande povo que é teu? Aí a Bíblia diz que ele amava o Senhor. E quando ele disse isso, Deus disse assim, eu gostei da tua palavra. Porque o Senhor pediu sabedoria para administrar o meu povo. O pastor pode ser analfabeto. O pastor pode não falar inglês, o pastor pode não falar francês, mas se ele joga o joelho no chão de madrugada e diz, me ensina a cuidar do teu povo, Deus ajuda. Quem glorifica a Deus? Porque quando se lê Tiago 1:5, ele está escrito, ele disse assim, se alguém tem falta de sabedoria, como é que diz lá? Vamos lá, diga bem forte, como é que diz? Peça a Deus. Tem dia que a gente estuda tanto, lê tanto e vê diante de dificuldade que não tem como fazer, é aí que você recorre à sabedoria de Deus. Mas vamos analisar o texto, olha aqui. Vamos ler comigo, para a gente pegar a essência. Todos os pastores e obreiros, vamos ler o texto aí comigo. Como é que diz o verso primeiro? Vamos lá. Mas vamos ler juntos todos. Filho meu, se aceitares o quê? Marque aí as minhas palavras, marque essa expressão, palavras. Depois diz o que mais? Se esconderes contigo os meus, marque mandamentos. Agora veja bem, agora olhe para mim aqui. A primeira coisa que nós podemos perceber aqui, por que eu devo buscar a sabedoria? Qual é a primeira causa, a primeira razão? A sabedoria, ela vai te levar ao conhecimento de Deus. Ouçam bem isso. Quando Salomão começa esse texto, ele começa dizendo assim, filho meu, se aceitares as minhas palavras. Essa palavra que eu pedi para os senhores marcarem, todas as vezes que você lê o Velho Testamento, diz assim, assim diz o Senhor, ou falou o Senhor. É essa mesma palavra aqui no hebraico. Omer é o verbo dizer. Só que aqui eram palavras ditas por Deus. Então veja que a leitura ela é importante pela seguinte razão. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, digam comigo, palavras. Aí ele diz, se esconderes contigo o quê? Os meus mandamentos. Veja que essa leitura, ela é seguida por muitos verbos. Depois você vai marcar em casa. Olha o primeiro verbo, aceitar. Segundo verbo, esconder. Terceiro verbo, fazer. Quarto verbo, inclinar. Quinto verbo, clamar. E você tem aí o sexto verbo no verso 4, buscar. O que o escritor ele está mostrando aqui para nós
a primeira razão de se buscar essa sabedoria é que ela nos leva ao conhecimento de Deus. Só que para levar ao conhecimento de Deus, ele está dizendo, você tem que aceitar as minhas palavras. Essa expressão palavras está falando da revelação. É a revelação. Aceitares as minhas palavras. É a revelação. Quando você vem para o mitzvah, que é mandamentos, a palavra mandamentos está mais relacionada com a parte prática. Agora veja bem, ele diz, se você crê nas minhas revelações, e se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês esconderem, se vocês fazerem, se vocês inclinarem, se vocês clamarem, se vocês buscarem. Isso aqui é interessante, porque aqui o aluno está figurando como um discípulo que quer aprender. E quando ele quer aprender, o texto está mostrando como é que ele vai chegar no versículo 5. O conhecimento de Deus. Veja bem, o conhecimento de Deus. Então, quando ele diz, olha, se vocês ouvirem as minhas palavras, guardarem os meus mandamentos, se inclinarem, fazerem, cumprirem, vocês vão chegar aqui ao nível do conhecimento. Olha o que ele diz. Então entenderás o quê? Vamos lá. Então entenderás o quê? O temor do e acharás o conhecimento de quem? De Deus. Você pode fazer o maior curso e o melhor curso teológico. Não quer dizer que você tem conhecimento de Deus. Você tem conhecimento de livro falando sobre Deus. Você pode estudar a Bíblia toda. Não quer dizer que você tem um conhecimento de Deus. Católico estuda a Bíblia. Budista estuda a Bíblia. Feiticeiro estuda a Bíblia. Maconheiro estuda a Bíblia. Bandido estuda a Bíblia. É. Ateu estuda a Bíblia. Fui pregar numa cidade, eu não vou dizer o nome, e eu estava tomando café, 3 da manhã na casa desse irmão. Aí o irmão, ele é da Polícia Federal, e ele disse para mim, pastor Oziel, eu fico na parte da polícia só para ficar ouvindo os telefonemas e tudo. E de repente eu escutei, na investigação, uma pessoa dizendo assim, minha filha, ora por mim, ora ao teu Deus, que a carga tem que passar lá na Polícia Federal. Se passar, minha velha, esse Deus que tu serve, se tu orar a ele te ouvir, e eu passar com essa carga de droga, eu vou dar uma casa para tua mãe. Ele disse, pastor, eu estou lhe contando porque eu não acreditei. E eu disse, e aí? Ele disse, passou. Aí depois ele disse, minha velha, Deus ouviu tua oração. Preste bem atenção, o que eu quero dizer aqui para os senhores. Tem muita gente pregando Bíblia, mas é diabo puro. É. Não é você, olha para mim aqui, ó, não é só pegar a Bíblia e decorar versículo. Olha o que o escritor está dizendo, filho meu, se tu aceitares as minhas palavras, vamos lá, diga bem forte, se tu aceitares as minhas e guardar os meus, e se tu atentares para a minha sabedoria, lá vai, qual é a primeira coisa? Vamos lá, bem forte, qual é a primeira coisa? Vamos lá, bem forte, só quem tem boca, qual é a primeira coisa? Mas não é só palavra, o que ele está dizendo? Filho meu, se aceitar, eu quero é ver. Crente que aceita a palavra, não é ler palavra. Não é ler. É porque se a vagabunda está lendo isso aqui mostra para ela, tu não vale nada, bicha ruim. Tu é cachorra, tu é bandida. A Bíblia está mostrando. E ela vai aceitar? Se o bandido pega, 1 Coríntios 6,10, ficarão de fora os ladrão, efeminado. Aí o efeminado está lendo e diz, eu sou efeminado. Será que ele aceita? Vamos lá, hein?
Não, vamos lá, tu aceita. O negócio é, eu amo essa Bíblia, eu amo essa Bíblia. Tu só ama até enquanto ela não te ataca. Mas na hora que ela te ataca, às vezes está aqui dentro da igreja, é um irmão conceituado, auxiliar tradicional, mas é ruim. Aí pronto, aí a gente fica passando a mão. Aí quando ele vai para Corinto, Paulo diz, eu já mandei esse anátema ir para o inferno. Está aqui. Não sou eu não, meus irmãos. É ela. Aí será se tu quer isso aqui? Hein? Se há. Vamos lá. Se. Diga bem forte, se o quê? Então não é só ler. Um pastor que está lendo a Bíblia. Um dia um irmão chegou para mim, um pastor disse, pastor Zé, você é muito pesado, porque todos nós temos falhas. Eu disse, é mesmo. 1 Timóteo 3 diz, se alguém aspira o episco, excelente obra, aí ele vai metendo, ataca até ele chegar. Marido de uma, tu aceita isso aqui? Me diz se tu aceita. Bora, irmão. O língua grande aceita isso aqui? O fuxiqueiro aceita isso aqui? O namorador aceita isso aqui? E deixa eu te dizer uma coisa, quando Santo Agostinho foi se converter, ele pegou o texto que falava mais da vergonhice dele. Aí quando ele leu, ele fechou. Eita, está falando da minha vida que eu não presto. Abriu de novo, eita! E ele começou a chorar. A questão é se tu aceitar. Não é carregar ela debaixo do braço. Cadê a Bíblia? Levante ela aí, só quem tem Bíblia. Só quem tem Bíblia. Diga bem forte comigo, se aceitar ela. Diga, se aceitar ela. Aí ficam os doutores liberais. Se você ler o Rudolfo Bultmann, ele vai dizer, tá velha, vamos desmitologizar. Aí no seminário fica um bocado de doutor. Ele está certo, isso aqui tem que retirar. Linguagem antiga, ultrapassada. Vamos tirar. Conceitos que não cabem mais na modernidade, vamos tirar. É assim ou não é? Pronto. Cada um buscando. Agora, onde é que você já leu na Bíblia? Meu pai sempre dizia, todo livro joga para a Bíblia, mas a Bíblia não joga para nenhum livro. É ou não é? Você nunca vai a Bíblia dizer, disse o pastor Antônio Gilberto. Tem aqui na Bíblia? Me diga se tem. Hein? Diz o Strong, tem aqui na Bíblia? Tem? Diz o Schaeffer, tem? Vocês podem observar que hoje a maioria das pessoas que estão discutindo é só dizendo, diz o teólogo fulano. É assim ou não é? Diz o teólogo. Ele não cita um versículo. Aí um irmão estava discutindo com um irmão de uma igreja que guarda o Shabat. E aí o irmão dizia, a Ellen White diz, e o irmão dizia, mas diz a Bíblia. Mas o Bulhão diz, mas diz a Bíblia. Aí ele citou um bocado de estudioso. Quando ele chegou em casa, ele foi tomar o café, foi fazer o almoço. A mulher botou o almoço, aí ele disse, vixe, eu discuti com Deus. Aí a mulher dele disse, tu viu Deus hoje? Ele disse, não, foi o irmão da Assembleia de Deus. Eu citei um monte de escritor e ele só dizia, diz a Bíblia, 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 diz a Bíblia. Até para o diabo, Jesus nunca citou uma tradição judaica, Mateus 4. Aí o diabo chegou e disse, tu está com fome, faz pão. Ele disse, Satanás, tu não vem. Tu sabe que diz a Bíblia, Deuteronômio 8:3, nem só de pão vive, mas de toda. Levanta essa tua Bíblia e diz, se tu aceitares. Aleluia. Aleluia. Lutero dizia que se você for um paciente da Bíblia, você tem a melhor saúde. Se for um paciente da onde? Que tem irmão que até gosta só para dizer que vai em médico. Sei como é isso aí tudinho. Você não vê pobre dizendo assim, pobre, pobre. Eu fui no meu médico.
Tem? Mas toda pessoa rica está crente, irmão, que quer se amostrar. Olha, esses dias eu fui no meu médico. É. Não é assim? Aí bota uma comida, aí a irmã... Agora virou moda, né? Tá moda. Eu tô achando é bom porque a gente tá poupando um bocado de coisa. Carne, açúcar, né? Porque tem uns irmãos... Irmão, não coma açúcar, pastor. Acostumado, irmão. Mas agora porque tem a nova moda, aí todo mundo cai na moda. Aí a pessoa... Por que você ainda não come mais farinha puba? Torresmo, frito. Não, meu nutricionista... É assim ou não é? Meu nutricionista... principalmente as irmãs. Eu fui essa semana, né? Meu Deus, né? Lutero diz que aqui está o melhor médico para a alma. Mas você nunca vê um crente. Irmão, tu parece que mudou, deixou de ser fuxiqueiro. É, irmão, meu médico. A melhor receita para a alma. A melhor receita para a vida. Você não vê um crente dizendo, porque Paulo foi um personal trainer. Paulo foi. Ele disse o exercício físico para o quê? Para pouco. Aí ele falou do exercício. Você não vê um irmão dizendo, irmão, da agora em diante eu quero só fazer piedade, porque Paulo disse que o exercício físico. O problema é se eu aceitar. Lutero dizia que diante da Bíblia, seja paciente. Deixe ela falar e aceite o que ela está dizendo. Porque se tu aceitar isso aqui, meu irmão, se tu aceitares isso aqui, é por isso que Jeremias disse, na hora que eu encontrei essa palavra, eu comi. Ezequiel disse, eu peguei, Deus mandou eu comer, era doce e desceu rasgando, mas eu comi. Quem está comendo ela? Aceita o que ela diz.